Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Sevencast, o nosso encontro de todas as quintas-feiras, às 19 horas. Eu espero que você seja também abençoado e abençoada uma vez mais aqui com todo o conteúdo que será compartilhado. Eu quero começar abrindo aqui a palavra do Senhor, né, no meu próprio aparelho, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no versículo 19, vai trazer para a gente as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão ao céu. Está escrito: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Será que esta mensagem ela se aplica apenas para os adultos? Aqui Jesus está convocando os seus discípulos para que eles pudessem fazer novos discípulos. Muito embora nós também cremos que ali havia uma congregação com muitas pessoas, não somente os 12 discípulos, a grande pergunta que fica é: essa mensagem se aplica apenas àquele período ou também se aplica para os dias de hoje? Será que essa mensagem é para apenas adultos ou essa grande comissão também faz parte da vida de cada adolescente? E para falar sobre esse assunto hoje, eu tenho aqui duas convidadas especiais que quero apresentar agora para vocês. Boa noite, Gilca. Tudo bem, Gilca? Boa noite, pastor Johnny. Uma alegria poder participar desse programa tão especial. Perfeito. Gilca, ela cuida da área do Ministério da Criança e do Adolescente, é isso, Gilca? No estado de Sergipe, para a Igreja Adventista. Gilca, me explica um pouco mais para a gente acerca dessa área de cuidado que você tem. Como é que funciona o teu trabalho? Como é que funciona a área de trabalho na Igreja Adventista? Nós trabalhamos no escritório da igreja, né, aqui em Aracaju, mas atendemos todo o estado, né, de Sergipe, através de cada igreja local. E cada igreja local também tem o seu representante do Ministério do Adolescente, onde a gente presta uma assessoria, né, e juntos fazemos todas as ações que cada adolescente, cada líder, que vai movimentar também a sociedade, né, da qual a igreja está inserida. Então, como é que funcionam essas atividades, né? Você pode estar pensando aí. Então, a gente começa a trabalhar através de temas, através de atividades, de desafios, e o líder, né, da igreja local, juntamente com a sua base de PG, My Life Team, eles cumprem esses desafios e realizam essas atividades. Perfeito. A gente vai perguntando aos poucos e aí daqui a pouco a gente desdobra, né, nas outras partes também. Mas também a gente tem aqui o prazer de apresentar para vocês Dani Barbosa. Tudo bem, Dani? Tudo bem, pastor. Estou muito feliz aqui participar e quero agradecer essa oportunidade, juntamente com a minha amiga Gilca, e falar um pouquinho sobre o nosso projeto, o nosso trabalho com os adolescentes. Perfeito. Gilca, você é natural de que região? Eu sou nordestina, com muito orgulho, né? Gosta de cuscuz também? Exatamente. Esses dias a gente teve aí comemorando o Dia do Nordestino, né? Então, eu sou nordestina, natural do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró. E falando em ser discípulos, em dar sabor, eu sou da terra do sal, né? Pronto. Então, eu coloco sabor aí na minha vida, através de Jesus, e tento espalhar esse sabor para outras pessoas. Perfeito. Gilca, a tua formação... Nós chamamos você de professora, você é pedagoga, é isso mesmo, né? Exatamente, eu sou pedagoga, formada e pós-graduada em psicopedagogia, e a gente está aí começando uma outra pós na área de família. Perfeito, muito bom. Dani, você é de que região? Sou daqui de Aracaju mesmo. De Aracaju. Isso. Muito bom, muito bom. Dani, fala um pouco para a gente sobre o teu perfil profissional. Eu sei que você também atua na educação, né? Então, eu sou graduada em Geografia, também sou graduada em Saneamento Ambiental, tenho mestrado em Meio Ambiente, sou analista ambiental e técnica em Meio Ambiente. Tenho essas áreas aí voltadas para o meio ambiente. Muito bom saber, né? Aqui a gente acaba descobrindo um pouco mais daquilo que a gente vê do dia a dia, né? Parabéns, que bom. Tá, eu estou vendo que vocês estão vestidas aí da PG My Life Team. O que é PG My Life Team? Acho que eu vou responder, né, Dani? E aí, Dani, se quiser complementar, também pode.
O PG, né, abreviatura de pequeno grupo, onde os adolescentes eles se reúnem em pequenos grupos, formando assim uma base, onde eles estudam a Bíblia, né, eles fazem um processo de comunhão para eles se relacionam e enquanto eles estão se relacionando, também eles estão crescendo e assim nesse crescimento eles entendem, porque adolescente é grupo, é índio, né, é base, é comprometimento, eles também agregam o que eles aprendem e compartilham com outros amigos, né, especificamente da faixa etária deles, mas que isso não impede também de eles pregarem a mensagem, deles falarem desse amor de Jesus para outras faixas etárias. Perfeito. Lani, para você, a base ou o PG My Life Team, que significado tem para você? Eu sei que você já atua há algum tempo. Conta para a gente um pouquinho dessa história, como foi que você foi chamada, foi convidada, foi convocada, né, para atuar nessa área, e como é trabalhar com adolescentes, né? Então, começou em 2020, trabalhando com aquelas aulas online, né? E aí tive aquela ideia de pegar as sextas-feiras e chamar os meninos para participar do PG. Eu não fazia parte do Ministério dos Adolescentes da Igreja de Siqueira, mas aí o pastor Enilson me puxou, Dani, você vai ser a distrital. Aí eu, tá, então vamos lá, né? E aí, de 2020 para cá, na pandemia, a gente passou a pandemia, todas as sextas-feiras a gente participando do PG, tinha 35 meninos de várias escolas, das 3 escolas que eu trabalhava, todos os meninos participavam, tinha 35 a 40 meninos online, numa sexta-feira à noite, e nesses dias assim a gente convidava muitos pastores com vários temas que eu sei o que ele gosta, do que é que os meninos gostam, porque eu estou ali o dia a dia com eles e eu sei exatamente do que ele gosta de falar, que eles gostam de ouvir, na verdade. E aí foi pegando 2020, 2021, não paramos, 2022 até hoje. Que legal. Quase toda sexta-feira. Então, esse movimento, para você, começou a partir daquele momento em que houve ali a lockdown, né? Isso. E vocês aproveitaram a base, não sei se foi Zoom, o que foi? Foi via Zoom. Via Zoom, aí, né? a escola adventista, ela me proporcionou aquele Zoom, né, da Adventistas. A conta, né? A conta, eu tenho uma conta específica vinculada à escola. E aí, de casa mesmo, eu participava, criava as reuniões, colocava no grupo, né? Que também criamos o nome do nosso PG, é PG Área 51. E quem deu esse nome foi os próprios meninos. Que da legal. época, 2020, que eles eram o 8º ano, acho que eles já estão aí no ensino, ou terminaram o ensino médio. Mas aí eu perguntava, meninos, por que Área 51? Eu gostei até da ideia, né? Aí eles, né, professora, a gente está nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. Então vamos colocar PG Área 51. E é bem conhecido. Participava pessoas, assim, alunos e adolescentes de várias cidades daqui, de Sergipe. Legal. Professora Gilca, você trabalha há quanto tempo com adolescentes? Eu trabalho desde que sou adolescente, né? Esse ano eu fiz, agora dia 1º de outubro, eu fiz 34 anos de adventista, de batizado. Eu me batizei aos 16 anos de idade, um adolescente, e quando me batizei, o lugar que me colocaram, né, para trabalhar na igreja foi na época, a classe de escola sabatina, né, de adolescente, que ainda funcionava como um ministério, parte do Ministério da Criança. Sim. E aí eu trabalho há 34 anos, né, basicamente, com o período que eu me batizei. E é um privilégio, né, trabalhar com essa geração, com esses meninos cheios de energia, cheios de vida. Ok. Durante todo esse período, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa experiência, porque dizem, e de fato eu concordo, que é um período também de efervescência, né? A adolescência, o indivíduo tem muitos porquês, muitos sonhos também. É uma fase que ele está ali meio que tornando-se emancipado como sujeito, né? Também recebendo responsabilidades e, ao mesmo tempo, acompanhado dos privilégios. Na tua convicção, qual é o lugar da vida e comunidade para o adolescente? Como é que você enxerga isso? Você acha que o pequeno grupo ele entra como um método também para auxiliar essa galerinha nessa fase a lidar melhor consigo mesmo? Como é que você enxerga isso?
Eu acredito, né, fielmente que a primeira e grande, né, fundamentação, oportunidade do adolescente nesse espaço de pequenos grupos é que ali ele se encontra como espaço de vida, né? Então, eu costumo conceituar adolescente não como alguém que dá trabalho, alguém que gasta energia com outras coisas. Muito pelo contrário, a adolescência, eu digo, e sem medo de afirmar, de que é a melhor fase da vida, né? É a fase onde a gente tem grandes sonhos, embora os hormônios estão mudando, está fazendo esse processo de transição entre a infância e a idade adulta, mas é um momento de vida, um momento onde o adolescente ele consegue, bem orientado, é verdade, aí eu valorizo a questão dos líderes, né, que nesse processo de maturidade traz esse espaço, que é o espaço teen, né, de PG, para que eles possam ali colocar os seus pensamentos, colocar os seus desejos, né, e eles possam crescer juntos. Como eu repito, né, como eles gostam de viver em grupo, então aqui nesse espaço de PG, eles têm a oportunidade de crescer, a oportunidade de colocar fora seus pensamentos, né, de forma que todos estão em comum e assim guiar a vida de forma mais significativa. Perfeito. Dani, você se recorda de algum adolescente nesse período da pandemia que encontrou na vida em comunidade, mesmo que fosse assim à distância, né, ali pela rede social, um ponto de aconchego? Muito. Principalmente quem não era adventista. Porque o meu PG ele trabalha com adventistas e não adventistas. E online, principalmente, eu fiquei assim impressionada que quando começava um tema, e os meninos da escola e da igreja, eles começavam a bater papo no chat, entendendo o conteúdo, só que os outros não sabiam. E eu achava interessante que tinha, falando dos 10 mandamentos, ele honrar pai e mãe, mas o que significa honrar pai e mãe? Como assim o sábado? Então era tudo novo. E foi aí que eles aprenderam. E eu sei que hoje muitos não foi aquele momento de participar do nosso PG, mas eu sei que ficou uma semente, honrar pai e mãe, 10 mandamentos, e muitos me ligavam, professora, me explique, como é isso? Eu nunca ouvi falar nessa palavra, honrar pai e mãe. Menino de 14, 15 anos. E assim me impressionou bastante. E atualmente, os nossos meninos, eles amam participar do PG. Quando não tem um PG, eles ficam, tem PG no grupo? Tem PG? Ah, tem que ter PG. Qual o tema? Vamos, aí a gente coloca um tapete. A gente faz aquele momento de aconchego, bota umas almofadas, bota um ambiente bem leve. Os pais nem participam, que eles gostam de estar com a gente. Sim. Então, é o momento deles, é um momento único. Eles abrem o coração, coisas que eles não fazem na escola sabatina. Sim. Naquele momento mais lição, tal. Mas esse momento, eles conseguem, se emocionam, falam dos problemas, falam das suas ansiedades, dos seus sonhos. E a gente começa a orar e passa a semana orando por eles. Que legal. É um momento único e eu sou apaixonada, assim, eu amo demais estar com os adolescentes. Porque o porquê eu amo trabalhar com os adolescentes. Porque foi com 9 anos eu entrei na igreja, conheci a igreja adventista com 9 anos, me batizei com 14 e essa semana eu completei 25 anos de adventista. Olha aí. Então tem um tempinho, né? Parabéns. E eu sei que com 14 anos, 15, 13, 14, 15 anos, é uma idade diferente. Eu sinto isso. E quando eu vejo os meninos de 14, é como se eu estivesse revivendo. E aí eu começo a reviver tudo, aquele primeiro amor, quando eu conheci a igreja, de estar me batizando e tal. Então, eu não consigo me desvincular dos adolescentes. Eu amo demais trabalhar, é de coração. Trabalho com todo amor e com todo carinho. Perfeito. Que legal. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa sua história e nos convidados que a gente tem para poder apresentar aí, tá? Professora Gilca, hoje são quantas bases que a professora cuida como líder, né, aqui do estado de Sergipe? Olha, falando em bases, é porque a gente ainda está nesse processo, o Ministério do Adolescente, de forma separada do Ministério da Criança, ele é muito recente, né? Por quê? Porque a igreja, em 2012, ela entendeu que falar de adolescente é diferente, falar com adolescente é diferente de falar com criança. Então, à medida que foi crescendo, então se tornou
se deu a necessidade de trazer um líder especificamente para trabalhar com adolescente a partir de 2012 no sentido de ministério. Porque quando a gente pensa em ministério, a gente não pensa em uma atividade exclusiva, a gente pensa em milhares de atividades para essa faixa etária. Então, necessitava-se de uma liderança que falasse de forma específica para esses meninos. E ao ver a Dani falar com tanta alegria, né, com tanta emoção, falando para essa faixa etária, então a gente percebe que os objetivos eles têm se cumprido. O adolescente ele precisa dessa linguagem própria, ele precisa ter esse espaço, né? E tendo esse espaço, a gente já contabiliza dentro desse processo de divisão do Ministério do Adolescente, a gente contabiliza hoje as bases em torno de 80. Mas a gente sabe que cada igreja que a gente vai entrando em contato, existe necessidade de se abrir novas bases. Por quê? Porque alguns ainda entendem que base é só a classe de escola sabatina. E a gente hoje fala que base é a junção da classe de escola sabatina, onde eles têm uma configuração de estudo diferente do PG. Né? Então, essa unidade, né, das duas estruturas, ela forma uma base. Mas, mesmo assim, aquela igreja que está lá mais no interior do estado e que funciona a unidade de escola sabatina, ela pode ser considerada uma base e pode-se, a partir daí, criar a outra estrutura que é do PG. Porque existe diferença? Não especificamente. Por quê? Porque é o mesmo grupo, só que estudando conteúdos diferentes. Então, a gente pega os mesmos adolescentes que estão ali reunidos em grupo, no sábado pela manhã, na classe Escola Sabatina, eles têm um guia de estudo próprio, que é o guia, que é a lição de adolescentes, que nós chamamos assim, a lição TEAM. Na sexta-feira ou em outro dia da semana, esse mesmo grupo de adolescente, ele tem uma estrutura, que é a estrutura de PG, mais solta, mais leve, onde se estuda uma temática, né? E essa temática ela já é mais própria e ligada aos assuntos da vida, né? Onde eles têm a oportunidade de palestras, onde eles têm a oportunidade de ouvir temas especificamente da faixa etária que vão direcionar para a vida. Então, essa unidade de ação, que é a soma da escola sabatina com a soma de PG, né, que esses dois movimentos, as duas estruturas juntas, eles são desafiados, aí onde entra o grande plus, né, de se trabalhar com o Ministério do Adolescente. Eles são desafiados a fazer ações. Legal. Ações que atendam outros adolescentes, como a Dani mesmo falou, né, adolescentes de outras igrejas adventistas ou de outra denominação e também adolescentes da comunidade, que é o grande diferencial de se trabalhar com essa faixa etária, porque o adolescente ele gosta de ser diferente e fazer diferente. Perfeito. Professora Gilca, eu quero te agradecer, tá, pela parceria aí, nesse cuidado com toda essa turma animada, que também é uma turma missionária. Comenta com a gente aqui. Parece que terá uma viagem internacional aí com a galera, né? Dani parece que está bem animada também com esse processo. E daqui a pouquinho a gente vai apresentar mais 2 integrantes aí desse pequeno grupo. Como é que é o mesmo nome, Dani, do pequeno grupo? PG Área 51. PG Área 51. E eu vou perguntar para eles o porquê do 51. Mas vamos lá. Professora. Tá, eu vou ser bem pontual nesse, né? Eu fiz na minha fala agora, anterior, eu situei um pouco do que é o Ministério do Adolescente e do que é essas unidades. Então, como nós temos ações, nessas ações nós temos alguns projetos, né? Alguns programas que a gente realiza. Então, esse é do Fischer. Fischer é pescador. Né? Então, a gente estende isso aí as bases, né, de PGs, que é essa estrutura de escola sabatina e de pequeno grupo, né, que eles reúnem-se para estudar. Então, o Fischer é pescador. Então, eles saem para pescar, né, a gente diria assim, numa linguagem mais própria, né, eles vão pescar outros adolescentes e trazer para o meio deles e aprender e entender acerca da pessoa de Jesus. Então, nesse projeto Fischer, que já também surgiu há um tempinho,
Então, a gente seleciona adolescentes, né, que é a faixa etária de 13 a 16 anos, que é a faixa etária que comporta, que são membros das nossas bases teens, para que seja evangelista. Que legal. Né? Então, ele é um pregador do amor de Cristo para outros adolescentes e para outras pessoas. E a gente vê um movimento lindo nas bases acontecendo. Nós temos bases aqui que, na verdade, se a gente às vezes nem consegue diferenciar quem é o fiche em relação aos outros membros da base, os outros adolescentes, porque todos pregam a mensagem e têm sede de falar de Jesus para outras pessoas. Então, o Projeto Fiche, ele nasceu justamente com a necessidade dos adolescentes, eles mesmos falarem de outras pessoas acerca de Jesus. Passado esse processo, né, de que eles realizam os evangelismos, realizam as atividades nas bases, houve necessidade de a gente ter um plus maior. Então, Sim. a nossa líder da União, a professora Eliane, juntamente com o evangelista da União e mais o comunicação, né, o pastor Heron, aí eles criaram o projeto Meu Campo é o Mundo. Né? E nessa versão, a gente tem todos uns critérios e, além deles fazerem missão nas bases, na cidade onde eles estão, no bairro onde eles estão, então a gente decidiu ampliar e ampliamos com o Meu Campo é o Mundo. Na pandemia, a gente fez um processo de intercâmbio com os países da divisão sul-americana, onde eles se comunicavam, realizavam programações virtuais online, né? E agora, em 2023, nós vamos estar, em dezembro, com um grupo selecionado, né, para fazermos missão no Chile. Legal. Então, de 6 até 19, esse período, nós vamos estar no Chile com um grupo de adolescentes, de 5 adolescentes, e eu como líder do campo e a Dani como coordenadora, né, de adolescentes aqui do estado, aqui no estado de Sergipe, e mais algumas outras colegas de departamento e coordenadores e outros adolescentes, vamos estar no Chile nesse período fazendo a missão. Então, nós somamos, se eu não me engano, 52 pessoas que vamos embarcar nesse mar para pescar. E vai ser uma experiência incrível. Perfeito. De repente, a gente marca um podcast para saber como foi, né, essa história de missionário além mar, né? Ou, pelo menos, além, né, da linha do Equador, de repente. Exatamente. E eu quero falar da alegria, né, pastor, de estar aqui também. E eu acho que do próximo, para contar essas experiências, eu acho que as melhores experiências são com os próprios adolescentes que vão estar indo, né? Sim. Então, eu e a Dani fazemos questão, né, Dani, de trazer os meninos e eles contarem as experiências, como foi todo esse processo lá no Chile. Perfeito. Professora Gilca, minha gratidão pela participação, tá? E eu quero crer que quando vocês retornarem, a gente deve se marcar um encontro com todo mundo novamente para a gente, né, ouvir essas belas histórias. Pastor, você deixa eu dar um recadinho para o grupo das bases? Sim. Eu, com certeza, eles vão estar compartilhando, né, esse podcast, vão estar assistindo. E eu queria dar um recadinho para que cada base, né, da Missão Sergipe se torne um Fischer, não é? Porque o nosso desafio para 2023 e 2024, o nosso desafio é que todas as bases do nosso campo tenham evangelismo Fischer dentro dos evangelismos normais, dentro da ação missionária do calendário do ano da igreja, né? Então, você que é líder de Ministério do Adolescente, que você que é líder de base, você que é líder de um PG, My Life Team, então vem com a gente. O mar está grande, mas vamos pescar, que está para peixe. Amém, Deus seja louvado. Você tem percebido que, na fala aqui das nossas amigas, é possível sim fazer o trabalho missionário. E nós vamos agora ter uma experiência de ouvir pessoas que estão participando de uma base. Ou, como queiram, do PG My Life Team. E eles vão contar para a gente qual é a experiência que eles têm, qual é a sensação de fazer parte de um grupo onde tem adolescentes, onde tem gente da mesma idade que eles, o que eles fazem, como fazem. E vão contar para a gente também um pouco sobre a expectativa que eles têm de ir ao Chile e viver uma experiência missionária, né, um pouco diferente daquela que eles têm vivido aqui no estado de Sergipe.
E agora nós vamos conhecer, ou melhor, vocês vão conhecer dois missionários que eu já tinha dito, né, que eles vão ter uma participação especial no Chile. E quero começar aqui apresentando o meu amigo missionário Juan. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e falar sobre um tema tão importante, né? E é isso. É isso aí, Juan. Juan, já vi que gosta de tocar violão, é músico, é compositor também. Também. Né? Legal, Juan. Que bom, seja bem-vindo, tá? Obrigado. E João Arthur, tudo bem, João? Tudo bem, graças a Deus. É muito bom estar aqui falando justamente como o Juan disse, né, desse tema tão importante que é o evangelismo. É um grande ponto da Igreja Adventista em si, é o evangelismo. É, né? Muito bom falar sobre isso. Perfeito. Você gosta de ser chamado de João ou de Arthur? Diga aí. Assim, eu nunca tenho preferência não, mas geralmente me chamam de João. O pessoal que me conhece me chama de João. Tranquilo. Nós agora vamos ouvir uma canção, né? E é composição aí do próprio Juan. Juan, fique à vontade aí para poder louvar a Deus, né? Amém. E trazer para a gente aqui um pouco do seu talento, do seu dom. Tempos difíceis passamos e eu me pergunto por que estou aqui. Uou, 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 uou. Existe esperança, mas não é aqui. A luz que vem do alto é refletida em mim. Quero te ver além, em você me vejo bem longe daqui. Não te vejo. Sim, eu sinto você. Tempos difíceis passamos e eu me pergunto por que estou aqui. Existe esperança, mas não é aqui. A luz que vem do alto é refletida em mim. Quero te ver
eu sinto você, não te vejo. Sim, eu sinto você. Hoje entendo por que estou aqui. Amém. Amém, Juan. Que legal, amigo. Me conta uma coisa. Qual foi a motivação que você teve para compor, na composição dessa música? música? O que te motivou a compor? Então, Quanto tempo tem que você compôs? eu compus ela foi ano passado, no final do ano passado, na verdade. E basicamente eu tava em casa mesmo, sem nada pra fazer, tava um tédio. Aí eu falei, vou criar minha primeira música. Essa música foi minha primeira música, na verdade. Legal. Aí eu falei, vou criar essa música, né? Aí, uma música. Aí eu criei essa música realmente porque o que veio na minha cabeça, realmente o que eu tava assistindo na hora, peguei o violão, realmente foi sentimento mesmo na hora, realmente falando sobre tempos difíceis que nós, todas as vezes a gente passa momentos difíceis, né? Sim. E realmente é isso que a música fala, que existe esperança ainda. Sim. E a esperança é Jesus, né? A luz que vem do alto é Ele, Jesus. Então, realmente, de forma metafórica, a música fala sobre que Jesus é a luz do mundo. Sim. Entendeu? Legal. Parabéns aí, olha. Palmas para vocês aí, né? Para você. Muito bom. Olha, rapaz, tem até os efeitos muito bem. Parabéns pela produção aí. João Arthur. João Arthur, você é natural de onde? Você é sergipano também? Eu sou sergipano, É? de Aracaju, com muito Aracaju. orgulho também, que nem Gilca falou. Sou comedor de cuscuz e macaxeira e É, isso. rapaz, que Cuscuz legal. bom demais. Hora dessa a gente vai marcar aí para poder comer um cuscuz juntos. Na hora. Eu também sou um camarada, assim, apaixonado, claro, pela minha esposa e também por cuscuz. Eu não enjoo, sabe? Cuscuz com banana, cuscuz com ovo. Cuscuz com banana é bom. Ou melhor, ovo com cuscuz, né? É verdade. Você tem quantos anos? Eu tenho 15 anos. Vou completar 16 agora em novembro. Dia 1º. Que legal, legal. Muito bem. Você tem mais irmãos? Você é filho único? Como é que é? Não, eu tenho 2 irmãos. Eu tenho meu irmão pequeno, Davi, de 9 anos. Não tem 9, né? Vai completar 9 dia 14 agora, sábado. E tenho mais um irmão. Meu irmão chama Luan. Ele não mora aqui, ele mora no Espírito Santo. E ele tem 26 anos. Legal, legal. João, o que significa para você PG My Life Team? Então, né, como foi comentado aqui mais cedo, o PG pra gente que participa, não para quem organiza. Eu sei que para quem organiza o sentimento é um pouco diferente, né? Uma coisa um pouco mais trabalhosa. Mas pra gente que participa, gente como eu, como o Juan, os adolescentes em geral da base que participam do PG, é um momento assim de muita alegria. A gente chega sexta de noite, não tem muito o que fazer. E aí a gente pensa, caramba, hoje tem PG. Antes, quando a gente não tinha PG, a gente ficou um tempo sem o PG, não foi? Uhum. Pelo início do ano. Eram dias meio chatos, porque o PG é um momento de a gente estar, não só, claro, estudando a Bíblia, aprendendo sobre temas, mas também em comunhão, né, com Deus. Porque, apesar da gente aprender, a gente tem comunhão com Deus e com os irmãos, com os outros adolescentes. É um momento muito gostoso, é um momento muito legal. Um momento muito bacana de se viver. Legal, perfeito. Juan, você, qual é o sentimento que você tem assim de chegar lá? Você se sente incluído no grupo? Conta pra gente um pouquinho do que você sente de estar e de pertencer, né, ao PG. É exatamente como o João Arthur falou. Dia de sexta-feira, um dia cansativo, né? Um dia que a gente tá gastando toda a nossa energia, né? Nossas últimas forças, né? Da semana que a gente teve. E quando chega na sexta-feira à noite, no sábado, é incrível. Porque você já sabe, caramba, hoje tem PG, entendeu? Então você já vai se arrumar ali, prontinho, você já vai pro PG, porque é um momento de descontração, realmente. Pra você jogar todo
o corre-corre da semana, né? Digamos assim. E é incrível o PG. Legal, então você... E aí, você toca... Claro, você deve tocar também lá, né? A parte musical é algo que também você tem como dom e que ajuda no desenvolvimento do PG. É isso mesmo? Ajudo sim. O nosso diretor, Hélio, da nossa base, ele sempre me convida para eu tocar lá, porque ele também toca violão, entendeu? Aí toca eu, violão, e eu também. Eu e Hélio. E João Arthur, que está aqui, aliás, ele também toca carrom e a gente trabalha assim na música. Legal, lá no PG. Rapaz, olha aí. Dani, ele mencionou que pode ser que para você o sentimento seja desafiador por causa das suas atividades. Conta pra gente como é para você. Eu sei que você lida com outras coisas, mas eu vejo que você coloca o seu coração também nessa turma. Partilha com a gente esse sentimento. Então, quando chega na sexta, tem um PG. Só que para acontecer o PG, a gente precisa trabalhar a semana para acontecer a sexta-feira, né? Então, a gente já procura pessoas para palestrar. E se a pessoa não puder, quem vai palestrar sou eu ou alguém da direção. Tema, que seja tema que foque para os meninos mesmo. E aí a gente procura o card, divulgação. A gente precisa divulgar muito. E todos os dias tá ali no grupo. Meninos, PG sexta, 19 horas. Quem vai levar bolo? Suco, vamos lá. Tem essas coisas no PG? Tem. Muito bom. Bolo, comemorar aniversário. Bolo, suco. Demais. E é um momento assim. É muito assim. Só quem sabe é quem convive, tá dentro de um PG. Explica pra gente aqui, tá? Chegou no PG, como é que acontece a coisa lá? Pronto, chegou no PG, vamos arrumar a sala. Todo mundo ajuda. Aí Às vezes o tapete tá lá na outra sala, tá na asa. Pega lá, sobe o elevador, vamos pegar as almofadas. Sim. Arruma a sala, liga o ar logo. E aí os meninos já compartilham, já organizam. Eles se sentam, e aí começa o louvor. Começa 3 louvores, né? Os meninos cantam, gostam de umas músicas. E aí depois tem a oração e também os pedidos de agradecimento. É o momento único do nosso PG. É esse momento que cada um fala o que sente, o que precisa. E todo mundo que está ali visita primeira vez também participa desse momento de agradecimento. E a semana toda, eles falam muito do que passou a semana toda e a gente ora por isso. Então, eles se sentem aliviados, é como se estivesse descarregando aquele peso da semana. E quando chega na sexta-feira à noite, eles respiram e ficam aliviados. E Deus, assim, tem nos abençoado bastante. E eu agradeço muito a Deus por me dar essa oportunidade de trabalhar com os adolescentes e viver isso. Então, para você, é algo que também te ajuda a viver espiritualmente falando, né? É um tipo de atividade que te aproxima também de Deus. Muito, né? muito. E isso vem me ajudando bastante, porque é muito difícil. Eu não trabalho só com os adolescentes, eu tenho outros meninos que eu trabalho com outra faixa etária. E isso aqui me deixa muito mais fixa e mais segura e certa onde eu estou. Legal. Me sustenta. Uhum. Juan, o que você mais curte no PG? A música. A música. Que pergunta que eu fiz. Por que será, né? Por que será? Então, realmente porque aquele momento que todo mundo tá cantando junto é incrível. É incrível. Aquele momento que a gente canta muito na classe a música Somos Deus. Que ele está nascendo, no tempo muito boa. E todo mundo conhece essa música e todo mundo vai cantando junto. E é uma animação toda. Então, a melhor parte, na minha opinião, é a parte da música do PG. E você, João? Pra mim, sim, tem a música, eu gosto muito da música, mas pra mim a melhor parte do PG é a parte dos pedidos de agradecimentos, do pedido pela semana. Por quê? É como o Dani comentou, a gente passa aquela semana toda estressante, semana de prova, semana de estresses mesmo da vida, normal, acontece, todo mundo tem. Mas é necessário descarregar. É necessário você falar com alguém sobre isso. Ou então comentar com alguém. Expressar seus pedidos de oração, seus agradecimentos, agradecer a Deus. E saber que, assim, você está falando para que alguém vai orar por aquilo, ou então alguém está lhe escutando, é muito bom. Assim, é um momento muito bacana. Um momento também de desconcentração, né? A gente, às vezes, contou alguma coisa engraçada que aconteceu na semana, todo mundo ri. Para mim, então, seria o momento dos pedidos de agradecimento, assim, de como foi a sua semana. Legal. Dani, em relação aos projetos que vocês desenvolvem, né, durante o ano com o grupo de adolescentes,
existe algum aspecto do lado social que vocês fazem? O que vocês fazem também que tem assim um teor mais missionário, né, direto, abrir a Bíblia com alguém? Compartilhe com a gente também um pouco desse plano, né? Então, os meninos, né, de forma geral, aqui também de Aracaju, muitas das bases participam também, como da base do Siqueira, participa da entrega de livro. A gente trabalhou até com o discipulado, a questão, quem você vai discipular? Então, cada um tem uma pessoa para poder ajudar e compartilhar a palavra. E aí, isso é que eu vejo que é o mais importante. Ele é um discípulo e ele vai discipular outra pessoa. E por aí vai. Então, o maior foco do evangelismo no nosso PGS é aí, cada um com um amigo, um vizinho, trabalhando a palavra, entregando livros. A gente já fez, o ano passado, a gente entregava ação missionárias nas regiões aqui de Aracaju mais necessitadas com entrega de sopa. E, assim, eles amam participar. E quem está à frente disso também se sente, assim, realizado em ver esses meninos participando de um projeto social. Até porque, ajudando, né, outras pessoas. Até porque a própria essência do PG é isso, né? A essência do PG é você estar ali em um pequeno grupo, mas não é só ficar ali. A essência de um PG é que todos entendam ali a mensagem e saiam criando seus próprios PGs, seus próprios pequenos grupos, para que assim seja espalhada a mensagem do Evangelho. Porque, querendo ou não, todos sabemos que estamos vivendo o fim dos tempos, né? As coisas não estão fáceis e a gente está vendo tudo se encaminhando para que Jesus volte. Então, cada vez mais, a necessidade de pregar o Evangelho está sendo maior. E por isso eu acredito que tenha todo esse investimento, né? Em questão de PG, em questão de evangelismo. A questão do PG é justamente essa. É para que a gente saia pregando e para as pessoas que a gente discipulou, como o Dani comentou, as pessoas que escutam essa mensagem, elas também saiam pregando para alguém. Então, acho que essa é a maior essência do PG, né? Por isso que existe esse projeto missionário todo. Eu estava lembrando aqui que em 2020, quando tinha o PG Online, na área 51, o PG Área 51, né? Eu estava lembrando que tinha vários temas, e nesses temas envolvia muita discussão. Aliás, tinha até uma amiga que eu lembro, que era da escola de Dani. Na outra que eu trabalhava. Na outra escola que ela trabalhava. E tinha um tema bastante polêmico. E a gente ficou conversando no WhatsApp. E isso mostra que trouxe interesse, entendeu? O assunto trouxe interesse. Então, para você ver que o PG realmente, além de trazer lições, ele traz uma discussão para a pessoa ir mais a fundo no tema, entendeu? Então, isso foi incrível. Me recordo desse momento que teve e foi incrível. O PG é incrível justamente para aprofundar o assunto, né? Ok. Se eu dissesse agora para vocês, olha, o PG acabou. Fala isso não. Aí não dá não. Não dá não, né? É a essência dos adolescentes. Caiu uma lágrima aqui agora. Assim, não que não existam outros momentos que a gente se junte, né? Claro, Sim. A escola sabatina do sábado pela manhã é muito bacana, muito interessante também. Mas a questão é que o PG é uma proposta totalmente diferente, né? Uma coisa mais aproximada. A escola sabatina, todo mundo tá ali, tá junto, mas é um negócio mais centrado. É mais para estudo da palavra. É uma coisa mais focada para entender e para aprender. O PG não, é um momento de comunhão mesmo. Então, assim, seria bem triste se acabasse. Não gostei não. Não gostei não da hipótese. Mas se eu disser para vocês que só está começando... Bom demais. Me diga uma coisa. Você se sente chamado para quê? Você acha que Deus tem chamado você para quê? Muito, muito interessante a pergunta. E, assim, é muito importante a gente também comentar sobre isso, né? Porque os adolescentes, cada dia mais, as gerações mais jovens, elas têm sido mais importantes, né? Assim, para propagar o Evangelho. E respondendo a pergunta de forma mais direta, eu acho que eu fui chamado, Deus tem um chamado para mim para espalhar a mensagem. Em questão de, digamos que, pregar, eu gosto, assim, eu percebo que eu tenho uma desenvoltura a mais para falar. Juan, por exemplo, tem uma desenvoltura para cantar. Ele canta muito bem mesmo. E, assim, eu acho que, sim, para pregar. Eu acho que eu gosto de preparar uma mensagem, eu gosto de falar ali na frente e fazer a pessoa entender o que eu quero falar. Eu acho que Deus tem um chamado para mim para isso. Acho que sim. Por pouco eu ia perguntar se é para o Ministério Pastoral, mas daqui a pouco a gente chega lá. Você, além da música,
você também se sente chamado para algo a mais? No teu caso, Juan? Me sinto sim. Tanto porque meu pai, ele é evangelista, mas ele tá parando uns pouquinhos porque ele tá ficando mais velho, então ele tá fazendo mais uma missão mais perto, né? Uma missão mais perto. Mas ele fazia realmente missões longe, tipo, em outra cidade, em outro estado. Então, isso envolve a parte da herança, né? Que isso influencia bastante. E também tem esse lado do dom musical, né? Que eu me reconheço que eu tenho que agradecer a Deus pelo esse dom, porque é onde que eu me sinto chamado, realmente, para propagar o evangelho, né? Sobre a música. E também dá para sim, para pregar, falar sobre o amor de Jesus, é muito incrível, né? Legal. Eu vejo que vocês são bem motivados aí na área da missão. Vocês creem que, de fato, os adolescentes podem contribuir e que aquela mensagem lá de fazer discípulo de todas as nações também se aplica a vocês? Vocês creem nisso? Sim. Com certeza. Com certeza. Os adolescentes, na verdade, como eu comentei, né? São uma grande arma, né, na mão do Senhor. A gente tem até um texto de Ellen White que fala que no fim dos tempos os principais pregadores das mensagens serão as crianças e adolescentes. E também existe toda uma preocupação, já que eu entrei no assunto Ellen White, né? Eu até falei isso no PG, inclusive. Acho que foi no PG ou foi na Escola Sabatina. Se a gente parar para ler alguns livros da escritora americana Ellen White, a gente percebe que sempre ela tem algum conselho. Se digamos que ela está falando sobre alimentação, ela sempre puxa um parágrafo ou dois para falar de jovens. Falar de jovens ou adolescentes. Eu fiquei encucado com isso. Poxa, a gente percebe um padrão. Fiquei encucado e fui conversar com minha mãe. Conversando, a gente chegou na conclusão de que um dos grandes... os adolescentes, na mão de Deus, eles são muito importantes. Os adolescentes e jovens, né? Vamos falar assim. Por isso que existe toda uma preocupação em falar especificamente para eles, sobre eles. Porque se a gente tem uma geração que está vindo aqui, é mais vantagem estragar essa geração para o inimigo. É mais vantagem estragar para uma geração que está vindo do que estragar a geração que está saindo já. Sim. Então existe toda essa preocupação justamente por isso. Eu acho que os adolescentes, eles são uma joia rara na mão de Deus e que são realmente muito importantes e que devem ter uma atenção a mais. Por isso que eu acho que o PG é um projeto muito bacana, incrível. Ajuda a gente a se preparar cada vez mais para isso. Legal. Dani? Não, complementando aí o que João Arthur falou, e o que é que a gente está percebendo agora no nosso PG? É que todos os PGs estão chegando gente nova. Está chegando meninos diferentes, que a gente não tem esse vínculo, e eles não param. Eles continuam e vêm toda sexta. E eu estou percebendo que está aumentando o número, a necessidade de aprender, a necessidade de criar vínculo. E são meninos que às vezes não têm nem amigos. E no PG, com a nossa turma, eles se sentem acolhidos e se sentem amados. Que eu vejo que professora, tem PG hoje? Tem. Não são adventistas, mas participam. Está indo para o culto já. Está indo para a escola sabatina, na lição. Eles estão vinculados e agora é um momento que agora que eles estão tendo essa interação e participando e sendo amigo dos meninos. E eu vejo que está crescendo, que a nossa sala está precisando aumentar, né? Está precisando aumentar Tá crescendo demais. Tá, ano que vem vai chegar 12. Dos juvenis, né? 12 dos juvenis. Toda sexta a gente vai pegar a cadeira na sala dos jovens. Vai. Tem que aumentar. Já é hora de multiplicar. Muito. E essa também é a essência aí do pequeno grupo, né? E já multiplicou, viu? Já multiplicou, né? Já. Tá, vai ter mais desafios. Em 2024, prepare-se. Discipulado aí, ó. Dani, fala um pouco pra gente sobre como tem sido esses preparativos aí para a viagem para o Chile, quando você também irá ali para ser um apoio, né? Para que esses adolescentes vivam a melhor experiência fora dos limites aqui do nosso país. Os meninos estão tendo aula de espanhol. E é? Tem. A gente participa. Espanhol da União. A União participa, liberam lá a sala, né, do Zoom, e eles participam com a professora da FADBA. E ela dá umas dicas, né? Como falar como hablar, né? Hablar em espanhol.
E aí para que eles possam chegar lá entendendo, compreendendo. E outra coisa, além da aula de espanhol, eles estão ensaiando aí música em espanhol. E aí? Um grupinho, ó, os 5 meninos, né? As 2 meninas e os 3 meninos, tem um grupo só deles, né? Eu nem participo, mas eles estão ensaiando músicas diferentes, músicas assim que é para eles tudo novo, né? O espanhol e algo diferente. E a gente está numa expectativa tão grande, porque eu nunca fui. E o que é que mais chama atenção para mim é que é um desafio estar com esses meninos em outro país. Minha segurança é Gilca, né? Estou com ela. Então a gente tá lá. E outra coisa, a gente vai ficar próximo à cordilheira. Então, para mim, é algo incrível, porque eu falo muito da Cordilheira dos Andes na aula de geografia. Sim. E agora eu vou presenciar. E agora eu vou tirar muita foto até para passar a aula. Vai ser a aula da fotografia, vai ser minha. Eita! Dani ficou Vamos legal, lá, né? Falar da Cordilheira. Dani ficou sabendo que a gente ia para perto da Cordilheira, quase desmaia. Foi, não acredito que eu vou. Professora de geografia, bichinha, né? Amo relevo. Mostrar as fotos originais, né? Então a aula vai ser mais dinâmica. Vai ser verdade, né, Dani? E oração, muita oração. Eu tô orando bastante, porque é um desafio estar com esses meninos, né? E os pais estão confiam. O pai os dois, né? O do João Arthur e o do Juan, ligam para mim. Tudo é Dani. Dani. Não se preocupe. Você é a mãe desses meninos, viu? Você vai estar lá cuidando do meu filho. Não, a gente vai cuidar sim, não se preocupe. Então, eles têm essa confiança. Perfeito. Muita confiança. Descreva um pouquinho só do que vai acontecer lá. Qual é o objetivo da viagem? Ao chegar lá, esses adolescentes vão pregar evangelizar, vão cantar nas igrejas, vão sair na comunidade, vão pregar, vão falar do amor de Deus, vão evangelizar de forma geral, em outra língua, que para ele é uma experiência única. E para quem está lá, também vai ser uma outra experiência, porque vão estar com adolescentes daqui do Brasil. Já pensou? Então, chegar um João Arthur e o Juan cantando. E o Juan cantando. Como é que não vai ser a emoção dos chilenos, né? Comunidade lá. Juan, para você, como é que está essa questão da expectativa aí? Muito ansioso, muito ansioso. Todo dia eu vendo o calendário, tá chegando o dia. Só tá faltando 30 dias, tá faltando um exemplo, né? Sim. Mas a ansiedade tá a 1000 e realmente vai ser uma experiência incrível. Falar do amor de Deus para outros povos, outras línguas, né? E vai ser incrível. E você, João? Cara, a expectativa tá daquele jeito, né? Como o Juan disse, o coração não aguenta direito. Tô me sentindo como se eu tivesse 70 anos. O coração não tá aguentando. Assim, mas é muito bacana. Vai ser um projeto não só recreativo, mas uma experiência única em missão, né? A gente vai pregar o evangelho lá. A expectativa tá alta, muito alta. Entendi. O que Dani significa para vocês? Dani, a gente olha para Dani e a gente vê o Ministério dos Adolescentes. Dani é tipo essa pessoa que está sempre lá junto, que está pregando, que tá sempre ali apertando. Ei, vamos para esse lugar, vamos para aqui, vai ter um PG aqui, vamos lá, vai ter um PG lá, vamos participar, não sei o quê. Então, assim, a gente olha para Dani e vê o Ministério dos Adolescentes. É isso. E você? O que Dani significa para mim? Realmente Dani já vem na cabeça Ministério dos Adolescentes, classe, e ela realmente é uma pessoa muito incrível mesmo. Ela tá sempre lá apoiando a gente, tá sempre compartilhando pra gente, vamos pro PG! Ela tá sempre chamando a gente pra ir pros eventos da igreja sempre, né? Então, realmente, Dani ela é uma pessoa muito incrível e está nos influenciando bastante, sobre Cristo, né? Porque a gente vai estar... Quando a gente está nos eventos da igreja, a gente está aprendendo coisas novas, né? Sim. Então, é isso. Muito bom. Olha, eu agradeço vocês, tá? Aliás, parabenizo vocês pela experiência que vocês estão vivendo. A Dani também por estar proporcionando isso para essa turma. E agora a gente vai dar aquele recadinho. E vocês podem se dirigirem, né, à câmera que normalmente está filmando aí a face de vocês, e imaginem que agora a gente tem aí adolescentes que não têm a mesma oportunidade que vocês estão tendo. Primeiro, de ter, de repente, uma boa líder que pensa e planeja os momentos para que vocês possam crescer. E o que você falaria para um adolescente acerca da vida em comunidade num pequeno grupo? Então,
Aqui, né? Então, sobre a vida, se você está falando sobre a vida... Não entendi direito essa pergunta. Posso? Sobre a vida em comunidade. Sobre o que vocês estão vivendo. O que você falaria para alguém que não vive isso ainda? Que busque estar sempre perto de Cristo, porque Ele é o melhor caminho. E, com certeza, se você estiver passando uma dificuldade, ore por Ele, ore para que Cristo te abençoe sempre. E Ele vai te abençoar sempre. Legal. E você, João? Assim, como foi cantado no início, né? E como o Juan também falou, tenha a noção que a luz do mundo é Cristo. Então, se você está passando por alguma coisa, se você não tem essa oportunidade de participar de um PG, recomendo muito que procure um, porque Cristo, Ele é a única luz nesse mundo de escuridão. E assim como quando se acende uma luz num quarto escuro, não fica escuridão nenhuma, assim é Cristo, quando Ele está no nosso coração. Então, se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo longe dele, se você está se sentindo indigno, saiba que indigno você é, Juan é, todos somos, mas o que nos salva é a graça dele. E saiba que se ele entrar no mundo, e se ele entrar na sua vida como essa luz, saiba que não vai restar nenhum resquício de nenhuma coisa que você não queira. E que a cada dia você vai ser mais próximo dele e, consequentemente, melhor. Então, procure ter um PG, uma classe, faça por onde. Se não tem como, peça ao seu líder. Seja chato mesmo, porque é assim que as coisas melhoram. É assim que as coisas acontecem, quando a gente pede, quando a gente fala. Então, é esse meu conselho. Se você está passando por isso, se você, adolescente, não participa de um PG porque não é da igreja, participe, procure. Pode procurar a Dani, tem o Instagram dela, tem o meu Instagram também. Então, é isso. Se você quiser, se você puder, e eu recomendo, faça isso. Qual é o seu Instagram? Menciona aí. Meu Instagram é @João Arthur. J-A-O Arthur, com TH. Perfeito. E o seu? @RuanMisaelD7. Olha aí, rapaz, que legal. Tá. A gente tem adolescentes que querem esse momento, mas não tem quem lidere. O que você falaria? Olha, essa pergunta, a pergunta que você fez para os meninos, assim, é muito profunda, porque eu presencio, com os adolescentes, 19 anos que eu trabalho com adolescentes, né, dando aula e tal, e eu já presenciei diversas situações, e eu queria muito que eles tivessem tido essa oportunidade de ter mais vínculo cristão comigo, e eu sei que a vida dele ia mudar bastante. E por que eu falo isso? Porque já passaram meninos na minha vida que eu dei um empurrão. E a vida mudou, sim, totalmente. Os pais me ligavam, me ajude, me ajude. E tem meninos que passam por mim que eu queria muito que eles tivessem muito mais vínculo, porque eu sei que a vida dele ia mudar bastante. Porque é aquela garra, é aquela força de ajudar o adolescente, que é a fase mais difícil. É uma fase muito difícil e eu sei como é essa fase. E eu queria poder ajudar muito mais eles, principalmente aqueles que não conhecem a Cristo. E eu sei que, às vezes, eu consigo puxar para mim, se vincular. Tem alguns meninos que já consegui puxar, que estão na igreja, se batizaram, né, com essa amizade. Até pelas redes sociais, eu vejo os pais nas minhas redes sociais. Dani, como é isso que você participa? Eu vejo você com tantas fotos e vídeos, com tantos adolescentes. Eu queria que minha filha participasse. Chame ela. Aí eu vou, chamo, coloco no grupo várias vezes. Tem muitas meninas, filhas de amigas, que veem nas redes sociais e participam e vinculam. E o que eu quero falar para vocês, adolescente, procure, sim, se vincular com os nossos meninos, em qualquer igreja adventista, participe de um PG, porque é algo que vai transformar a vida dessa pessoa. Vai transformar. Tenho tanta certeza. Perfeito. E você, deseja também participar da vida em comunidade e ser transformado ou transformada para melhor? Pode ser que eu esteja agora falando para um adolescente que não tem se sentido assim abraçado e acolhido. Busque uma igreja adventista do sétimo dia próximo de você. Nós estamos vivendo um momento muito especial agora da vida em comunidade com os pequenos grupos. Eu acredito que você será bem acolhido lá.
nós também temos a necessidade de mais líderes para conduzir esse grande movimento. Então, quer seja participando como adolescente, ou liderando como adulto, ou até mesmo jovem, eu quero convidar você para viver a experiência da vida em comunidade e, de repente, ter as mesmas sensações e realizações que a Igreja Apostólica teve e foi feliz. Um forte abraço para você. Nós nos veremos na próxima quinta-feira, né, nesse mesmo canal aí, nesse mesmo horário. Até mais.